E aí pessoal, beleza? Hoje em 2 minutos de química a gente vai continuar com a nossa parte de a química nos filmes e séries. Hoje eu vou comentar um pouco sobre a parte química, a parte científica que envolve um filme chamado Morte no Everest de 1997, que apesar da data é um filme muito bacana, que trouxe bastante recurso e mostrou uma vertente que pouca gente conhecia. Sempre se diz que é um desafio gigantesco escalar o Monte Everest, e muita gente diz que é simplesmente pelo cansaço físico, mas não é apenas isso. Tem toda uma logística, tem toda uma estratégia para a gente poder vencer algumas barreiras físicas e químicas e conseguir esse feito, né? Então não é simplesmente, quero subir e vou lá, tá? Então olha só, um breve resumo do filme a gente tem assim: uma aventura inspirada em fatos reais, contando a luta pela sobrevivência no topo do mais alta montanha do mundo. Scott Fischer e Bob Hall são 2 guias experientes que lideram 2 equipes de alpinistas na perigosa subida ao Monte Everest. Entre os alpinistas encontram-se caçadores de aventuras de vários níveis, incluindo o jornalista John Krakauer. De início emocionante, a escalada se torna perigosa e as 2 equipes precisam subir juntas. Próximo ao topo, enfrentam a natureza furiosa e lutam para sobreviver. E aqui, quando fala-se de luta para sobreviver, a natureza furiosa, a gente está falando apenas de deslizamento de terras, areia fofa, o risco de desabamento, não é apenas isso. A gente tem alguns fatores físico-químicos que afetam diretamente a questão metabólica do nosso corpo, a questão do congelamento de membros e a questão da respiração. O que eu vou focar aqui, ele envolve principalmente a parte de pressão do ar, a pressão atmosférica. Mas ainda existe uma outra coisa que dá pra gente poder comentar muito aqui, mas como são imagens mais fortes e um assunto um pouco mais complicado, eu prefiro não trazer, que é a questão da gangrena. Mas certamente vocês já devem saber ou ter visto pessoas com membros muito escuros, realmente quase preto ali, necrosado, devido ao frio. Aquilo ali basicamente acontece quando cristais de água se formam no seu sangue, e esses cristais eles têm a forma hexagonal. Então se tornam-se pequenas lâminas que cortam todos os vasos de dentro, né? Deixando aquela aparência e fazendo que a pessoa tenha que amputar membros, que é inclusive uma das coisas que acontece no filme. Mas eu preferi não trazer para essa vertente e vamos falar um pouco sobre metabolismo, respiração, e para isso a gente tem que entender uma coisa. Subir o Monte Everest, de fato, é uma questão que exige muito esforço físico e muito preparo. Então, olha só, aqui eu coloquei os acampamentos do topo, onde tem um acampamento que fica a 6.035 metros de altura. Apesar de muito alto, olha só, a pessoa sobe 6.000 metros, 6 quilômetros e para no primeiro acampamento. O próximo acampamento está em 647. Você diz assim, nossa, mas a pessoa sobe 6.000 de uma vez e depois sobe só 400 e pouco? Porque essa segunda subida, ela começa a ficar um pouco mais complicada em termos respiratórios e físicos devido ao quão íngreme ela é. O terceiro acampamento já vai para 7.158. Ali o cara anda perto dos seus 700 metros e aí para novamente para reabastecer, fazer uso de cilindros de oxigênio para poder o corpo reestruturar novamente, se alimentar, aquecer e segue para o próximo acampamento 4, que fica a 7.906 metros. Quando vai do acampamento 4 para o topo, você pode ver que é uma subida de mais de 900 metros, é uma rushada ali, porque quando passa dos 8.000, disse que chega-se à zona da morte, né? Que no caso é a maior dos alpinistas, que você pode ir um pouco mais tranquilo, a partir dali você tem que estar fazendo uso de tanques de oxigênio, né? Porque aqui o ar torna-se rarefeito, como a gente chama. Isso é um efeito da pressão atmosférica baixa. E aí, depois dos 8.000, lá em 8.848, chega-se no topo, onde às vezes a galera só tira a máscara, bate um par de foto, faz um vídeo, bota a máscara de novo e desce, porque o corpo humano não é projetado para estar em alturas dessa magnitude. Não é nem pelo frio. Tem gente que pensa que é pelo frio, tal. Não é. É pela altura mesmo, principalmente a função da pressão atmosférica. E isso envolve principalmente uma estrutura do nosso corpo que nós chamamos de glóbulos vermelhos, mas cientificamente nós chamamos mais de hemoglobina. A hemoglobina é um complexo organometálico, onde nós temos aqui uma estrutura orgânica e ao centro dele nós temos um átomo de ferro. Qual é o mecanismo disso, né? O oxigênio que nós respiramos
se interage com a hemoglobina, interage com esse núcleo de ferro ao centro e fica grudado. E aí vai se tornar o que nós chamamos de oximoglobina. Essa hemoglobina, oximoglobina, vai até as nossas células, libera esse oxigênio e retorna para os alvéolos pulmonares para receber mais oxigênio. É esse o mecanismo, né? Beleza, mas e se nós não recebemos oxigênio? Como é que nossas células vão poder metabolizar, vão ter um carregamento suficiente de oxigênio para manter nosso corpo ativo? É esse o problema. E o problema ele versa principalmente na quantidade de oxigênio. Olha só, quando a gente fala em pressão atmosférica, a gente tem que lembrar de uma coisa. A pressão ela é uma força. E pressão atmosférica é a força ou o peso que a quantidade de partículas acima da gente exerce sobre o nosso corpo. Então, quanto mais partículas nós temos, maior essa pressão. Se você está em lugares abaixo do nível do mar, você tem mais partículas à sua frente, logo a pressão é maior. Se você afunda no mar, por exemplo, as partículas de água sobre você vão te apertar mais, vai aumentar a pressão. Mas à medida que você vai subindo, essa pressão diminui. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. E aí, quando você está em locais tão elevados, a pressão é muito pequena. E aí, nesse momento, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se nós consideramos uma certa temperatura, a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos constituintes gasosos. O primeiro gás vai exercer uma pressão P1, o segundo P2, depois P3 e assim por diante. Olha só. Lei de Dalton para os gases. PT, pressão total, igual a P1 mais P2 mais P3 e assim por diante. O somatório de todas as pressões parciais. Então, se a gente pega essa pressão total, essa estrutura de Dalton, nós podemos abri-la da seguinte forma. P1 igual a X1 vezes PT. Esse X1 é a fração molar dele. Né? Então, a pressão 1 é igual a fração molar 1 vezes a pressão total. Por exemplo, se eu digo que a pressão do oxigênio atmosférico vai ser igual à fração molar do oxigênio na atmosfera vezes a pressão total. Pressão do nitrogênio vai ser a pressão do nitrogênio vezes a fração molar do nitrogênio vezes a pressão total. E assim por diante. Se a gente considera o atmosférico como, por exemplo, nitrogênio 78%, oxigênio 21%, argônio 1%, a gente vai observar que, por exemplo, para o nitrogênio, a pressão atmosférica dele, a pressão parcial dele, vai ser sua fração molar, 0,78, vezes a pressão total, que é 1. Então, nós podemos dizer que a pressão parcial do nitrogênio no atmosférico é de 0,78 atm. Tá? Mas aí, olha só, nosso corpo está acostumado a ter constantemente uma pressão ali, né? Uma pressão parcial de oxigênio em torno de 0,21 atm. 0,21. À medida que a gente vai subindo, a pressão total vai diminuindo. Então, quando essa pressão total diminui, a fração molar do oxigênio continua a mesma, mas, em compensação, a pressão parcial dele começa a diminuir. E aí nós não vamos ter o aporte suficiente de oxigênio que o nosso corpo precisa para poder funcionar direitinho, não é verdade? Então, aí nós vamos observar, por exemplo, nessa tabela de altitudes. Porque quando a gente vê essa tabela aí, nós vamos ter o seguinte. Quando a gente para, por exemplo, para poder ver ali uma altitude de 0 metros, por exemplo, né, seguindo essa tabela aqui, que é uma tabela de um site de escalada, a gente tem ali que a pressão do oxigênio em milímetros de mercúrio, tá? É em torno de 100 milímetros de mercúrio. O volume de oxigênio em 100 ml de sangue é de 19,5. E o volume real de oxigênio inalado aqui é de 100% do que nós precisamos. Se você sobe, por exemplo, para 6.000 metros, 6, a pressão parcial do oxigênio já cai para 40 milímetros de mercúrio. Ou seja, já caiu ali 250%. Né? E aí a gente vai ver que o volume de oxigênio em 100 ml de sangue cai para 14,5%. E o volume real de oxigênio inalado já vai para 74%, ou seja, você já não está inalando tudo aquilo que você precisa. Né? E aí, se a gente pega a altitude do Everest, que é 8.800 metros, nós vamos ter que a pressão parcial do oxigênio ali é de apenas 28 milímetros de mercúrio. 28.
O volume de oxigênio em 100 ml de sangue é de 6,2 e o volume real de oxigênio inalado é de 32%, ou seja, nós vamos estar inalando apenas 32% do oxigênio necessário para que nosso corpo funcione bem. Então, quando o seu corpo não absorve esse oxigênio, porque não está presente na atmosfera, o que vai acontecer na verdade é que o seu metabolismo ele tende a parar. E se o seu metabolismo para, você não está fazendo processos oxidativos, você não está fazendo digestão, você não está fazendo respiração direito, a tendência é que você produza cada vez menos energia e suas funções vitais estejam cada vez mais instáveis. Assim, as suas células começam a morrer, elas começam a se degradar devido a essa falta de oxigênio no meio. Então, quando você não tem essa respiração constante, a quantidade suficiente desse gás que nós precisamos, simplesmente o que vai acontecer é que seu corpo vai desligar. E se você não receber esse aporte de oxigênio, ele vai tender à morte, né? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem nos comentários. Hoje a gente falou um pouquinho sobre pressão parcial e como ela afeta o metabolismo. A gente falou um pouquinho também ali sobre a questão da necrose, sobre a questão das alturas que nós vamos ter e respostas do nosso corpo quanto a isso. Lei de Dalton para pressões parciais. Beleza, galera? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.